29º encontro, catequese em gotas. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência, pois o homem, olhando para o seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não podem vir do seu Criador, que é bom, recusando-se muitas vezes a reconhecer Deus como seu princípio. O homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último, e ao mesmo tempo toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Consequências do pecado de Adão para a humanidade. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo afirma, pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Romanos 5,19. Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Assim como da falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só homem, a de Cristo, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Romanos 5,18. Na linha de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa misericórdia que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão, e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos, e é morte da alma. Em razão desta certeza da fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram pecado pessoal. De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os descendentes? O gênero humano inteiro e em Adão, como um só corpo e um só homem. Em virtude dessa unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Como todos estão implicados na justiça de Cristo. Contudo, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais na exclusividade para Cristo, mas para toda, não exclusividade para Cristo, para si, mas para toda a natureza humana. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, e é pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e das justiças originais, e é por isso que o pecado original é dominado pelo pecado. De maneira analógica, é um pecado contraído e não cometido, e um estado e não ato. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.